Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Elemento Maker. E hoje nós faremos mais uma experiência da série Do It Yourself Lab. Nós fizemos um microscópio, como é uma webcam, nós fizemos uma centrífuga utilizando HD e hoje nós faremos uma incubadora, que também serve para vários projetos em ciências, em biologia. Mas antes disso, eu já vou pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Já curte esse vídeo, comenta aí o que você acha da experiência, comenta o que você está achando dos outros vídeos que a gente tem feito para nos ajudar a crescer ainda mais, tá bom? Então, vamos lá. O vídeo de hoje é sobre uma incubadora. Uma incubadora nada mais é do que um local onde a gente tem um recipiente fechado em que a gente consegue controlar a temperatura, geralmente utilizados para temperaturas mais altas. Um exemplo bastante conhecido de incubadoras é para chocar ovos, mas a principal aplicação que a gente quer fazer nessa nossa incubadora é para a incubação de placas de Petri para aplicações em biologia, para criar colônias de fungos e bactérias e outros micro-organismos que vocês podem querer cultivar aí para projetos que exijam controle de temperatura constante. Por que isso é interessante? Porque no processo de cultivo de colônias de fungos e bactérias existem certas temperaturas que são as melhores para o desenvolvimento mais eficiente delas. E não só isso, para garantir maior homogeneidade no processo de criação das colônias. Então ajuda bastante a gente a garantir a qualidade do desenvolvimento delas. Além disso, a incubadora que nós faremos é uma versão pequena que serve para apenas 16 placas de PET simultânea. Então ela é muito legal para usar em escola, em espaços maker, em ambientes de educação não formal que não necessitam de equipamentos profissionais, que geralmente são maiores, mas também não é um equipamento tão caro, sem contar que o próprio processo de criação, de testagem e de verificação do funcionamento da incubadora já é um processo muito rico para o aprendizado. Para a construção da incubadora, nós utilizamos, além de alguns equipamentos eletrônicos, também equipamentos de fabricação digital, principalmente para a construção da caixa, onde vai ser o recipiente que vai receber as placas de Petri. Mas você pode fazer isso de outras maneiras com outros materiais, utilizando caixas de plástico, caixa de isopor, papelão, outras chapas de madeira MDF, enfim, você pode customizar elas. Então esse projeto ele pode ser feito de diversas maneiras, utilizando a mesma eletrônica que a gente vai mostrar aqui e o mesmo programa que a gente vai mostrar aqui, tá bom? Então vamos ver como fazer a incubadora. O sistema de aquecimento será feito utilizando 20 resistores de 180R e 1 watt de potência, uma ventoinha de 4 por 4 centímetros, um pedacinho de fio de cobre, um Arduino Uno para controlar a eletrônica, um driver que alimentará os sensores de temperatura, resistência e a ventoinha, uma fonte de 12 volts que pode ser do tipo colmeia ou reaproveitada de outros equipamentos, alguns fios para conexões e os sensores de temperatura do tipo 18B20 no módulo já com resistores acoplados e as peças da estrutura física que foram cortadas na laser. Para fazer a parte de aquecimento, nós vamos ligar os 20 resistores em paralelo utilizando 2 pedaços de fio de cobre sem verniz, o que permitirá a condução de eletricidade. Com um dos fios de cobre, nós faremos um círculo com cerca de 1,5 cm de diâmetro, que será a parte interna da resistência, e a parte externa será um círculo de 4 centímetros. Com esses dois círculos nós vamos amarrando cada perna dos resistores em um fio de cobre diferente, uma perna no fio de cobre interno e outra perna no fio de cobre externo. Uma vez que todos os resistores estiverem colocados na posição, você pode utilizar um ferro de solda e soldar cada perna do resistor no fio de cobre. Por fim, basta cortar o excesso de cada perna dos resistores com um alicate. Depois que essa estrela de resistores estiver montada, você precisará fazer as conexões de alimentação desse sistema. Então você deve pegar 2 pedaços de fio condutor e ligar uma das extremidades de um dos fios no fio de cobre interno e a extremidade do outro fio condutor no fio de cobre externo da resistência. Assim você terá os polos negativo e positivo, que servirão para alimentar a resistência. E os fios vermelho e preto são de alimentação da ventoinha. Agora chegou a hora de fazer todas as ligações elétricas. Vamos começar conectando os 3 sensores de temperatura no driver, que são esses fios amarelo, verde e preto. Em seguida vamos conectar os fios que regulam a potência na resistência e a velocidade da ventoinha. Por último, conectamos a alimentação de 12 volts da resistência com os fios marrom e azul e os de alimentação de 12 volts da ventoinha com os fios vermelho e preto.
E para alimentar todo o sistema, iremos usar uma fonte de 12 volts e de corrente de saída de 2,5 amperes. Vamos cortar o plug da ponta da fonte para fazer a ligação de alimentação nos conectores do driver. Preste muita atenção nesta ligação, porque a fonte possui uma polaridade em cada fio e o driver também. Tem que tomar muito cuidado para não inverter essa polaridade, para não correr o risco de queimar o driver. Então o primeiro passo foi projetar a caixa que seria o corpo da incubadora utilizando o software Inkscape. Então aqui está o modelo das laterais com os encaixes para fazer a caixa. E essas pecinhas rosas e azuis formam a caixinha que suporta a parte eletrônica do projeto. Nessa versão aqui que nós fizemos, a gente está usando uma placa de MDF de 3 mm e as laterais da caixa ficou com 22,5 cm por 15 cm por 11,8 cm. Uma vez que o projeto das peças foi feito no Inkscape, a gente vai colocar ele no software da cortadora laser e vai mandar ela cortar. E aí, em poucos minutos, nós teremos todas as peças cortadas prontas para a montagem da incubadora. Agora que finalizamos a montagem da estrutura física, vamos juntar com a parte elétrica. Nós vamos usar cola instantânea para fixar o sistema de aquecimento na base da incubadora. Nessa etapa, nós vamos organizar os sensores de temperatura dentro da incubadora de modo que um fique em cima e dois fiquem embaixo. Só que um deles deve ficar bem encostado das resistências, porque esse sensor será a referência do controle de temperatura dentro do sistema. Agora que tudo foi montado, vamos botar a incubadora para funcionar. Vamos acompanhar aqui a evolução da temperatura no monitor serial do Arduino. A gente percebe que a primeira coisa que o software faz é detectar quantos sensores de temperatura tem. Então ele detectou 2 com aqueles códigos ali. E aí depois ele começa a jogar 4 informações. A primeira coluna de número é o sensor de temperatura que está colado na resistência. A segunda coluna, que tem ali número 255.00, e aí vai baixando para 187.00, depois chega a zerar, depois começa a aumentar de novo, diz respeito à quantidade de potência que está sendo jogado para a resistência. Começa jogando o máximo de potência, 255, porque a temperatura está muito baixa, está muito longe dos 36, que é a temperatura limite que está setado. E aí, conforme a temperatura vai chegando nesse limite, a potência vai diminuindo, como a gente pode ver ali em 35.06, baixou de 255 a potência para 187. Depois, quando chegou a 36, a potência zerou, ou seja, o Arduino desligou a corrente da resistência para ela parar de aquecer. E aí, quando ela diminuiu um pouquinho do 36, foi para o 35.25, o Arduino começou a jogar um pouquinho de potência de novo, 150, que é mais ou menos a metade da potência que ele pode colocar. E aí ele vai controlando isso infinitamente. A terceira coluna é o sensor que está na parte de cima da incubadora. Veja que ele começou no 27 e foi aumentando lentamente, né? Estava quase chegando no 28, ou seja, significa que a temperatura lá dentro está começando a aumentar gradativamente.
mas tem um tempo aí de alguns minutos até ela ficar mais ou menos homogênea, próximo aos 36 graus. E a última coluna seria o controle de potência da resistência pelo sensor 2, que é o sensor que está em cima. Só que a gente não está usando ele para controlar a potência, então ele vai ficar jogando a potência máxima direto, mas como ele não está ligado em nenhuma resistência para controlar, não faz diferença nenhuma para o sistema. Um outro aprimoramento que eu quero fazer nesse projeto é colocar um visor LCD com aquele potenciômetrozinho, com aquele encoder, para setar a temperatura por ali, porque hoje a gente, para editar qual a temperatura que nós queremos que a incubadora chegue aqui dentro, a gente edita o código conectando o Arduino no computador, edita ali no computador e carrega o software para o Arduino. Então a ideia é deixar esse processo mais simples e mais versátil para diferentes configurações e projetos que a gente queira fazer. Então é isso aí, se você gostou, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal. Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão, qualquer coisa que você gostaria de comentar sobre esse projeto, coloca aí nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse projeto. Um grande abraço e até a próxima!